Também lhes disse: vem porventura candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que se tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de juntos aqui lermos as Sagradas Escrituras, suplicamos teu favor para que possamos aprender essa noite mais do Santo Evangelho. Não nos deixe sozinhos, sem ti nada podemos fazer. Que a tua poderosa mão seja conosco essa noite, nos dando a compreensão, nos dando, Senhor, graça, poder do teu Espírito, para aprendermos do Senhor e vivermos as verdades do Santo Evangelho. Abençoa a tua igreja grandemente essa noite. Em nome de Jesus, nós assim te oramos mais uma vez. Amém. Meus irmãos, semana passada, nós vimos através das palavras do Mestre em nosso sermão, que o mistério do reino está em desenvolvimento. Se você pudesse considerar o sermão noturno da semana passada, nós vimos isso, no texto de Marcos capítulo 4, do verso 10 até o verso número 13, que o mistério do reino está em desenvolvimento. E nós aprendemos que essa compreensão, de fato a compreensão dessa verdade, ela não está no homem, essa compreensão bendita não procede do homem, mas ela se dá por revelação. E que tudo isso acontece de acordo com como Deus determinou. Ou seja, nós vimos, né? O mistério do reino, os de fora que não entendem, a vós outros é dado conhecer o mistério, o Senhor Jesus falou isso. E tudo isso acontece porque Deus assim o designou. Ou seja, Ele estabeleceu que alguns haveriam de ouvir e de fato não ouvir, ver e de fato não ver, e não entender e não se arrependerem. Citação do profeta Isaías, nós vimos isso. Então, soberanamente, Deus dá a conhecer o mistério do reino, agindo nos corações dos que lhe pertencem e endurecendo os corações daqueles que não lhe pertencem. Soberanamente, é assim que as coisas se dão no reino de Deus. Mas alguns podem até, por conta disso, achar ou alegar que a responsabilidade do homem diante de tudo isso, ela está sendo preterida ou que a mesma não tem nenhum valor. Não é isso? Quando nós falamos dos de fora, dos de dentro, da soberania, do mistério. Então, algumas pessoas podem dizer isso. Muitas vezes eu tive que lidar com esses argumentos, logo quando a gente se depara com as doutrinas da graça, então já está tudo resolvido. Ou seja, até mesmo o argumento, os argumentos que Paulo, vamos dizer assim, ele antecede, né, ali os argumentos em Romanos 9, quando alguém vai dizer, olha, então já que as coisas são assim, porque Deus se queixa se ninguém jamais resistiu à sua vontade. Porém, nós sabemos que isso não é verdade. Então o mestre prossegue aqui em seu doutrinamento, destacando para nós a clareza da verdade, do Evangelho, e a responsabilidade do homem ante a mesma. Então é interessante, eu gostei muito da leitura que foi feita hoje, que foi um dos textos que nós citamos no sermão passado, que Mateus 11, do 25 ao 30, né, foi lido, que Jesus fala, né, graças te dou, ó Pai, porque essas coisas foram ocultas, né, dos sábios entendidos, foi revelado a quem o Senhor quis, quem conhece o Pai, senão o Filho, né, enfim, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí na sequência ele diz, vinde a mim. Não é? Então da mesma forma que ele diz que soberanamente Deus estabelece quem há de crer e quem não há de crer, o convite verdadeiro do Evangelho é feito, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados.
É exatamente isso. Quando nós lemos a parábola do semeador, nós estamos caminhando por ela desde o princípio do capítulo 4, né? E nós vemos a maneira como soberanamente a semente vai agindo nos corações que Deus assim designa. Pode chegar essa indagação, né? Mas se é assim... Então, veja no versículo 21 de Marcos 4, a conexão com a parábola do semeador. Quando ele diz, também lhes disse, ele ainda está arrazoando, o Senhor ainda está falando acerca do mistério do reino, da parábola, da ação do Senhor. E veja que ainda no versículo 24, ele então vai dizer de forma ainda mais conclusiva, então lhes disse. Isso mostra para nós que o Senhor ainda está, né? Marcos aqui, usado pelo Espírito de Deus, faz a conexão desses enunciados com o que fora dito anteriormente. Então o Senhor aqui, ele nos traz mais uma parábola, a famosa parábola da candeia. Às vezes até utilizada por nós de forma equivocada, né? Tudo bem, aqui é um princípio que às vezes a gente diz, olha, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mais à frente, né? Numa versão mais cearense, destar, né? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas o fato é que o Senhor quer destacar para nós a clareza do Evangelho, a luz que resplandece. Que embora o homem, nós sabemos, ele não pode por si mesmo compreender, não é por ausência de clareza, mas pela dureza do seu coração. Então veja, o verso 21 ele diz, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Jesus está falando aqui de algo que foge um pouco da nossa realidade, né? Ou seja, uma candeia, uma lamparina, você pode também, na nossa compreensão, na nossa contextualização, entender melhor. Ela é colocada no lugar elevado, né? Aquela vasilha com um pouco de óleo, com um cordão ali, enfim, de algum tecido, algodão, ensopado, e então acende-se a candeia, aquela lamparina, e o hábito é se colocar aquilo no local mais elevado. Para quê? Para ser mais iluminado o ambiente. Jesus diz, vem porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueiro. O alqueiro era uma medida, um cesto, e ele está dizendo, você vai colocar debaixo do cesto? Você vai colocar debaixo da cama? Não, pelo contrário. A luz, ela brilha para trazer iluminação. Ou seja, o quarto que outrora estava escuro, quando se acende a candeia e se coloca num lugar mais elevado, o objetivo é para que as trevas sejam dissipadas. Ou seja, o local seja iluminado. E com isso o Senhor está ensinando, por essa parábola simples aqui, que a palavra, o Evangelho, não veio para ser ocultado, não veio para ser escondido. Pelo contrário, ele vem para protagonizar, para alcançar o lugar mais alto, mais notório, para que haja mais luz para a glória de Deus. Então, o Evangelho não é um conhecimento à semelhança da heresia gnóstica que apenas alguns detêm. Pelo contrário, é dito a clara luz, nós estamos aqui, até mesmo a estrutura, vamos dizer, a maneira como a igreja se organiza, elevando o púlpito, colocando a Bíblia no centro, tudo isso mostra que a palavra deve estar no lugar mais elevado, a luz deve resplandecer, o Evangelho brilhar, a glória de Deus se manifestar, e Cristo está dizendo isso. Palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105, os irmãos conhecem, quando o salmista vai dizer, usando também essa metáfora, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela é luz, ela dissipa as trevas, ela brilha, e isso é maravilhoso, nós precisamos compreender isso. A palavra do Senhor, ela é pregada e ela traz à tona todos os segredos do coração do homem. O autor dos Hebreus, no capítulo 4, veja, ele nos diz exatamente assim, os irmãos conhecem o texto, ele nos diz a partir do versículo 12, porque a palavra de Deus, veja Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ou seja, o que é mais profundo, o que é mais escondido do próprio homem. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas, e isso vem pela clareza da palavra, pelo Evangelho. Ou seja, por mais que alguém adentre aqui e não creia no que está sendo dito, ele não tem como negar a clareza das verdades benditas do Evangelho que revelam o seu coração. Ela traz à tona os segredos do coração do homem, deixando-os cientes de que estão diante do Deus verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo, quando fala da profecia, Paulo diz isso, no verso 24, 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Interessante isso, porque essa semana, esses dias, quando eu tenho postado aquele versículo no nosso grupo da igreja, sempre chamando a igreja à oração, a relação de Moisés com Faraó, ela é muito interessante, que é exatamente o paradigma, vamos dizer, que Paulo usa em Romanos 9, quando vai tratar de compreensão e responsabilidade. Faraó sabe que Yahvé é Deus. Faraó diz: ore por mim. Faraó diz: realmente, os magos dizem: olha, ninguém pode resistir a esse poder. As palavras de Moisés eram claras, é notório para a humanidade que o Evangelho é a verdade, que Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Por isso que Jesus fala, a candeia não vem para ser escondida. Nós não estamos tratando aqui de uma sociedade secreta, nós não somos uma seita. Pelo contrário, o Evangelho resplandece, as verdades do Evangelho fundamentam sociedades, civilizações, o mundo. O Evangelho de João, eu acho muito belo isso aqui, porque eu creio que nos falta, às vezes, uma compreensão disso. O Evangelho, ele tem um poder salvador, embora não seja um poder salvador também para a glória de Deus. Sim, existe aqueles que ele salva para si, os filhos de Deus, o texto diz isso, mas o fato é que o Evangelho, ele sustenta o universo. Cristo sendo Logos, a palavra do poder de Deus, ele sustenta todas as coisas. É a luz do Evangelho que brilha, mesmo que ainda não salvadoramente para alguns, mas deixa os homens indesculpáveis. Paulo diz isso. Olha o que está escrito em João capítulo 1, vamos ler aqui alguns versículos. Olha o que está escrito, acompanhe o pensamento joanino aqui. Ele diz: no princípio era o verbo. Ele nos leva ali, para antes da criação de todas as coisas. O verbo eterno estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Os irmãos entendem, a malha do cosmos traz o DNA do próprio verbo de Deus. Céus, terra, mar, tudo que neles há, existe o autógrafo do Cristo, da palavra. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Ele não faz distinção aqui, homens crentes e homens não crentes. A gente não... O que esse texto está querendo dizer? A luz, então, que é Cristo, resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A ideia é que os homens não entenderam, não conseguiram abarcar a natureza de Cristo, a beleza de quem Ele é, embora a sua clareza seja evidente. Houve um homem enviado por Deus, aí vem o ministério da pregação, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele.
Ele não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina quem? Todo homem. Todo homem é iluminado. Todo homem tem um conhecimento nato de Deus, o Verbo, o Cristo. Todo homem sabe que prestará contas diante de Deus. O Evangelho, então, traz ainda de forma mais intensa a clareza dessa revelação. Então, é muito interessante isso, porque o Evangelho abençoa muitas pessoas, muitas nações, temporariamente. Só você observar. Veja o que o Evangelho fez na Europa, na América. Embora as pessoas hoje, no mundo pós-moderno, não sigam mais os princípios, os valores dos pioneiros, dos fundadores, vamos pensar assim, da América, ou mesmo da grande reforma que aconteceu na Europa. O fato é que o Evangelho, a luz do Evangelho, resplandece, irmãos. A manifestação da verdade, a palavra de Deus, ela é luz. No mesmo Evangelho de João, capítulo 8, veja, o Senhor Jesus fala isso, né, de forma muito bela. Ele diz, João, Evangelho de João, capítulo 8. Verso 12. De novo lhes falou Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Percebam isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, esse texto também eu acho muito belo. Uma profecia que se cumpre aqui, Mateus, capítulo 4 do Evangelho, quando o ministério de Jesus se intensifica ali na Galileia. Veja o que está escrito. Cita o profeta Isaías, Mateus capítulo 4, verso 12, está escrito, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso é maravilhoso. O Evangelho resplandece nas trevas. Isso é uma verdade bendita, a qual o Senhor coloca para nós na parábola da candeia. Não vem a candeia, não vem o candeeiro para ser colocado embaixo da cama. O Evangelho não é algo escondido, pelo contrário. O testemunho de Deus já é notório na criação, e o Evangelho traz essa luz mais intensa, para iluminar, trazer clareza, compreensão. O Evangelho é que de fato explica o porquê das coisas, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. A beleza é que uma vez que o povo de Deus ele é iluminado, compartilha da luz, ou seja, do entendimento das verdades benditas, que traz a compreensão, a percepção das coisas como de fato são. Eles compartilham da natureza divina, passando também a brilhar como luz provinda do Senhor. Mateus capítulo 5, só um pouco à frente, veja, o texto vai usar, porque é interessante que esses enunciados que Marcos compila no nosso texto aqui, nós podemos dizer que eles se encontram como que salpicado nos evangelhos. Você vai ver em Mateus, em Marcos, em Lucas, essas verdades que estão ali condensadas por Marcos. Veja aqui, Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Ora, a luz é Cristo. Mas o fato de vivermos em comunhão com Ele e sermos iluminados por Ele, não estarmos mais em trevas, compartilhamos a natureza divina, entendemos as coisas como elas de fato são, vivemos em sabedoria, em luz, em verdade e refletimos a glória de Deus. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, veja, a mesma ideia. O Evangelho é notório e aqueles a quem Ele impacta também trazem notoriedade dessa verdade pelas suas vidas. Nem se acende uma candeia, veja o texto lá de Marcos, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, veja o que está escrito, falando dessa natureza divina em nós, pela metáfora da luz, da compreensão, da verdade, da iluminação. Paulo vai dizer assim, em Filipenses capítulo 2, veja o que está escrito. A partir do versículo 14, ele fala, Filipenses 2, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, a pergunta que nós devemos fazer diante desses enunciados bíblicos, Marcos faz, observamos isso no Antigo Testamento, observamos isso no ensino do Mestre, no ensino das epístolas. A luz resplandeceu sobre você. Você sabe responder isso? Não há como ter dúvidas quanto a isso. Cristo é marcante e determinante ao resplandecer sobre alguém. Seus pecados ficaram mais claros para você, ante o brilho da glória de Deus, tentando trazer isso para mais perto, de forma mais simplificada. Você se enxerga mais pecador ao contemplar o brilho da glória de Deus, que a luz deriva disso, da beleza e da glória de Cristo Jesus nosso Senhor. Você anda cada vez mais em compreensão e percepção da verdade, há sempre mais luz, mais clareza, mais conhecimento, mais poder transformador em sua vida. Interessante que essa deveria ser a regra na vida dos crentes. Quanto mais o tempo passar, quanto mais caminharmos, mais a maturidade se acentuar em nossa vida, na percepção, na compreensão, no entendimento das coisas, na aplicação das verdades bíblicas ao cotidiano, saber entrar, saber sair, saber falar, saber calar, há tempo para todo propósito, e isso significa sabedoria, luz, conhecimento da glória de Deus. Os homens que são iluminados pelo Evangelho, as mulheres que são iluminadas pelo Evangelho. Se assim você identifica, se você pode olhar para trás e perceber a sua vida como sendo um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor, um jovem melhor, sim, a luz resplandeceu sobre sua vida. Ou seja, a luz verdadeiramente está sobre você, a ponto de você também se tornar luz para a glória de Deus. É inaceitável, é inadmissível, é incompreensível como um crente cresce em anos e não cresce em maturidade. Isso não pode ser, porque como nós aprendemos em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai o quê? Brilhando o quê? Mais e mais, até ser dia perfeito. A luz resplandece nas trevas, traz a compreensão. Então, se você de fato é um homem ou mulher iluminados, você irá perceber os seus pecados, perceber a grandeza de Cristo e andar em novidade de vida. Marcos capítulo 4, volta comigo, veja que o Senhor fala sobre isso, e ele diz aqui que há a maneira de você constatar, e a responsabilidade de fato, diante dessa luz, é uma compreensão correta. Veja o que está escrito. Ele diz, verso de número 23, o Senhor fala, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que está em harmonia com o final da parábola, no capítulo 4, verso 9. Ele diz, então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. O texto paralelo de Lucas, capítulo 8, veja, está escrito assim, esse mesmo enunciado, Lucas enriquece ainda quando diz para nós, no verso número 18, vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. E aqui ele fala no verso, né, atentai no que ouvis. E ele fala, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Muitos ouvem, mas não são iluminados.
Problema aqui, no caso, a responsabilidade é do homem. Por quê? Porque ao ouvirem, lamentavelmente se aprofundam cada vez mais nas trevas. Alguns textos de Atos nos ajudam a entender pelo relato da pregação apostólica. Abre comigo em Atos capítulo 13, veja. Alguns textos aqui no ministério do apóstolo Paulo. O texto diz assim, Atos 13, a partir do verso 44, nos diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa boa, né? Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha o que eles estavam ouvindo, como eles estavam ouvindo. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, ou seja, os judeus, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Como é que você está ouvindo? Mais à frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vejam, outro texto também que nos apresenta a pregação de Paulo, dessa feita em Corinto. O texto nos diz, no versículo 5, Atos 18, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Verso 6, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Eles ouviam. Por isso que Jesus fala ali na parábola: a luz está brilhando, o evangelho está sendo pregado. Como você está ouvindo? Vede como ouvis. Último capítulo de Atos, mais um confronto de Paulo com os fariseus. Atos 28, verso 25. Olha o que Lucas registra para nós. Atos 28, 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram, tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Vede como ouvis. E a citação de Lucas em Atos 28, que Paulo prega também ali, quando está preso em Roma, é a mesma que Cristo cita no Evangelho de Marcos capítulo 4, que consideramos pouco mais atrás. O juízo, aí é interessante, o juízo que você faz da palavra é de fato o juízo dela sobre você. Está entendendo? Quando você diz assim, palavra de Deus, é luz de Deus sobre você. Quando você diz, história inventada por homens, é o juízo de Deus sobre você. É por isso que você vai observar no verso 24, com a medida de Marcos 4, com a medida com que você medir a palavra, você também vai ser medido. Entendeu aí? Com a medida com que tiveres medido, substitua a palavra medir por julgar. Da maneira que você julgar a palavra, ela lhe julgará e ainda acrescentará mais, porque o juízo de Deus é verdadeiro. É isso que o Senhor está dizendo. Porque ao julgar, irmãos, a palavra, na verdade, é você que está sendo julgado. A beleza do que acontece no mistério da proclamação do Evangelho. Pois a palavra nunca está para você, porque é Deus. Mas você é que está para ela, pois você está diante da palavra de Deus e do Deus da palavra. Por isso, por essa razão, não pode haver neutralidade no ouvir a pregação do Evangelho. Quando o homem rejeita a palavra, está medindo, está julgando a palavra. E a rejeição da mesma mostra que tal indivíduo foi rejeitado pelo Senhor.
ele não compreendeu a verdade bendita e salvadora. Então, quando você diz, eu não me dobro a esse evangelho, é a sentença de morte para você da parte de Deus. É impressionante isso. Por isso que Jesus fala, atentai no que ouvis. Ou como diz Lucas, vede como ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Interessante isso. Já vi acontecer isso muitas vezes na minha caminhada cristã. Pregando o evangelho para a pessoa, ou até mesmo, já vi muitas pessoas virem à igreja. Pastor, eu estou gostando. Estou analisando. Eu disse, rapaz, é um ninja, né, das análises, né? Estou considerando. Faz sentido, né? A palavra está em análise para você. Cuidado, veja como você ouve. A verdadeira compreensão, ela traz submissão e reconhecimento do evangelho eterno como palavra verdadeira do Deus eterno. Então veja, a verdadeira compreensão do evangelho traz submissão, irmãos. A verdadeira compreensão do evangelho não é a negociação com o evangelho. A verdadeira compreensão traz submissão e reconhecimento do evangelho eterno como a palavra verdadeira do Deus verdadeiro. Ou seja, você se submete à verdade. Você reconhece que é a palavra de Deus. E nisso está a nossa responsabilidade ao ouvir a bendita palavra. Marcos capítulo 4, verso 25 aqui. Então, veja, nós consideramos a luz inequívoca, poderosa do evangelho, e a verdadeira iluminação, ou seja, a correta compreensão se dá quando o homem se submete à palavra. E nós temos a sentença divina diante dessa ação do homem, ou seja, a responsabilidade do homem. Está escrito no verso 25 de Marcos capítulo 4, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu quero que você veja comigo Lucas, mais uma vez, capítulo 8, porque ele traz algo também aqui enriquecedor nesse versículo. Ele diz assim, Lucas 8, verso 18. Vede, pois, como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Ou seja, a pessoa pensa que tem. A pessoa acha que tem. É aí onde o texto nos traz realmente temor. A pessoa pensa que é crente. A pessoa pensa que entendeu. Pensa que tem o domínio, o controle, a compreensão das verdades benditas. Porque no final de tudo, irmãos, Deus, que é o justo juiz, Ele vai julgar toda impenitência ante a exposição da palavra. Ou seja, como nós vimos no Evangelho de Marcos, na parábola do semeador, nós temos a recepção temporária, a palavra, a recepção temporária, a falsa aceitação. Nada disso vai passar desapercebido diante do Senhor. Porque, como nós mesmos aprendemos em Apocalipse 1, Jesus é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Mas muitos serão enganados pelo seu próprio coração, né? E irão perceber que o que julgavam ter, de fato não tinham. Ou seja, a suposta familiaridade e intimidade com o Senhor será exposta em rigor pelo próprio Cristo. Então é por isso que nós vemos hoje muitas pessoas que afirmam conhecer a Cristo, que julgam que têm. Jesus fala, até o que pensam que têm, lhe será tirado. Por que Jesus fala que pensam que têm? Mateus capítulo 7, por meio também de parábolas, de metáforas, muito simples aqui, o Senhor nos ajuda a entender bem essa realidade. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 7, depois da conclusão, né, estamos caminhando para a conclusão, o mestre do seu Sermão do Monte, e ele vai dizer assim, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu quero que os irmãos percebam aqui, Jesus, Deus, sempre olha para dentro.
mas eles têm toda a aparência de ovelhas. E falso profeta, irmãos, mais uma vez, deixa eu dizer isso para os irmãos, não são aqueles que vivem nas seitas abertamente, Henrique Cristo, ou qualquer outra seita que existe por aí, de mormonismo, testemunho de Jeová, não é isso. Quando Pedro vai falar dos falsos profetas, ele fala no meio de vós, assim como surgiram falsos profetas, no meio de vós surgiram falsos mestres, mas que por dentro há um lobo devorador. Ou seja, eles não são transformados no âmago, a luz não resplandeceu no coração deles. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhes porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O evangelho, de fato, quando atinge alguém, muda a sua natureza. A semelhança de uma árvore que a sua natureza é dar determinado fruto. Você não vai colher, né, uma jaca numa laranjeira. Existe isso. Mas é interessante como isso o Senhor coloca de forma muito aberta, porque aqueles que julgam ter até o que têm, lhes será tirado. Veja no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Há uma harmonia com a vontade divina, em querer obedecer, em querer amar, em querer cumprir, em querer seguir. Não é uma questão apenas de protagonizar, de fazer coisas que sejam notórias, grandiosas aos olhos dos homens. Mas pastor, não falou de fruto? Sim. Mas a gente confunde geralmente o fruto com essa questão de obras. Tem uma diferença aí. O fruto de um caráter transformado, de um espírito manso diante de Deus, que ama o Senhor Jesus, que vive o evangelho autêntico no seu lar, com o seu cônjuge, temos batido nessa tecla, com os seus filhos, que a cada dia geme e chora pelos seus pecados, quer ser um homem ou mulher melhor. Estamos falando aqui de fruto, de protagonizar, de fazer coisas grandes do mundo, porque esses homens, essas mulheres, pensavam que tinham, por conta desses vultos, dessas obras vultuosas. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? São perguntas retóricas. Sim, vocês profetizaram, sim, vocês pregaram, sim, vocês fizeram milagres, mas nem isso que vocês julgavam ter, de fato vocês tinham. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não havia luz de fato. Interessante que em Filipenses capítulo 1, eu preguei sobre esse texto, trouxe usei esse texto aqui na pregação de quarta-feira. Existem coisas que são realmente impactantes, nos deixam com temor diante de Deus. Paulo diz, no capítulo 1, no verso número 15, ele diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, eles são ortodoxos na pregação. Eles proclamam a Cristo. Mas a motivação deles, aqui Paulo apresenta, são duas. Inveja, não é? Querendo sempre obter mais, um nome maior, uma glória maior, conhecimento maior. Por porfia, disputa. Quem é o maior pregador? Quem é o que escreve mais? Quem é o que tem, hoje em dia, quem é que tem mais seguidores? Quem prega mais em conferências? Quem está fazendo mais eventos? Aí, irmãos, é muito perigoso isso, porque nós vemos isso acontecer. O Senhor fala que naquele dia nós teremos muitas surpresas. Pois ao que tem se lhe dará. Ou seja, os que de fato temem ao Senhor, no âmago, e é isso que eu acho belo no salmista, quando ele diz assim, e para mim eu creio que se define demais o que é alguém iluminado, o que é alguém que conheceu a luz do Evangelho, que ouviu realmente e disse, é a verdade, eu sou pecador, Cristo é o Senhor, é que ele tem a verdade no íntimo. No íntimo.
Um crente não consegue conviver com práticas pecaminosas, com maldade, com conspirações, com mentiras, com ambições. Não, ele sabe que os olhos de Deus estão sobre ele. Já disse aqui para os irmãos, um homem ou mulher que de fato temem a Deus, quando pecam só falta infartar. O Espírito Santo diz: está errado. Você falou demais, você olhou demais, você deu de menos, você quis aparecer. O Espírito Santo é imbatível nisso. A verdade no íntimo. O rigor do Senhor naquele dia trará à luz tudo isso. Você avalia, você julga sua fé por atos grandiosos. Você pensa ter por saber ou fazer algo para Deus. É interessante isso, né? Tenha cuidado com isso. A luz ilumina verdadeiramente de forma permanente, trazendo compreensão dos pés e do caminho a todo instante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Marcos 4, então, Jesus diz isso, né? A luz vem para iluminar, vem de fato para revelar, não há nada que fique oculto. A ideia é que a clareza do Evangelho, a luz resplandeceu nas trevas, mas que os homens têm sim a responsabilidade. Nós que estamos aqui estamos sendo expostos a essa luz, de ouvir. Agora vede como ouvir. E tenhamos o cuidado, qual é, vamos dizer, o veredito que nós dizemos acerca dessa palavra. E se o veredito é de que ela é palavra de Deus, se de fato ela está acrescentando à nossa vida mais amor e temor a Deus, do que engano ao nosso coração. A luz resplandeceu e isso é inquestionável. E o homem exposto a tal verdade não pode ficar indiferente. Antes disso ele é responsável e prestará contas diante de Deus no último dia. Deus nos ajude para andarmos na luz e vivermos segundo ela para a glória de Deus. Então você adentrou aqui e ouve essa pregação há quanto tempo? Tenha cuidado com isso. Porque a luz, ela vem para nos iluminar, mas ela também pode revelar a condenação de um coração que permanece insubmisso à verdade por Cristo proclamada. Que Deus nos ajude para que possamos de fato entender o Evangelho e viver para a glória do seu nome. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite, mais uma vez. E te pedimos, ó Senhor, resplandece sobre nós. E resplandece de modo que nosso íntimo âmago nós vivamos de forma agradável a Ti. E sim, se o Senhor nos chamar para fazer o que for para o Senhor, sempre a motivação seja o amor a Ti, a glória do Teu nome, o bem-estar da Tua igreja. E aqueles que se encontram em trevas essa noite possam ver brilhar a luz. E o nome do Teu Filho ser engrandecido mais uma vez, em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.